Sim, fica à vontade. Vamos lá. Fala um pouco sobre você. Fala um pouco não, conte sobre você, pode ficar à vontade. Tá. Boa noite, meu nome é Cristiane Basílio, sou psicóloga clínica. Eu atuo atendendo pacientes adultos, né? Tem a minha abordagem que eu atuo, que é cognitivo-comportamental. Também sou graduanda em neurociência e psicologia positiva. Moro aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, moro em Magé, né? Uhum. Sou casada, tenho 2 filhas e tenho um neto lindo. Gente, neto? Isso, eu tenho um neto de 6 anos. Uhum. Aí, o que te levou a fazer a psicologia? Conta um pouco da sua história. A psicologia, ela é algo já antigo, né? Que já estava lá no meu coraçãozinho. Porque você não chegou... A psicologia, você não chegou de agora, né? Não. Na verdade, a minha primeira formação é de técnica de enfermagem, tá? E com a especialidade emergencista. E eu atuo há 16 anos, né? Também na área da enfermagem. Porém, quando eu fui fazer a minha graduação... meu marido até foi comigo, ele me inscreveu para enfermagem. Só que ainda no meu coração eu não sabia exatamente se era aquilo que eu queria. Mas, em busca de autonomia, né, eu ainda fiz fisioterapia durante 2 anos. Muito interessante isso, que nas aulas de anatomia, eu ficava observando o pessoal de psicologia, avaliando o cérebro. Eu adorava ficar lá olhando, sabe? E na parte realmente que era da parte esquelética, né? Que era a parte da especialidade de fisioterapia, era algo assim que eu estudava tal, mas ainda assim eu percebia que estava faltando algo, sabe? Não tinha aquela paixão. Mas todas as vezes que a turma de psicologia ia, eu ficava lá avaliando, sabe? As estruturas. E aí até que chegou um tempo que eu tranquei a faculdade. E eu me achava muito mediana, tranquei a faculdade, estava muito insatisfeita, fiquei afastada durante um tempo. Até que um dia eu decidi, falei, olha, eu entendi que realmente era aquilo que eu realmente gostava de fazer, né? Queria fazer na minha vida. E também teve o episódio onde a minha filha teve depressão, né? Foi diagnosticada com depressão. E aí foi uma fase muito difícil, que ela era adolescente, tinha mais ou menos ali... Quando começou, tinha uns 14 para 15 anos, né? Até hoje ela trata, hoje ela vai fazer 25. E foi um momento, assim, do período bem crítico que a gente atravessou como família. E foi naquele período ali que eu entendi, né? Me ajudou muito, né? Apesar de ser um momento muito complexo, delicado, mas foi um momento que, para mim, foi assim... Caramba, gente, apesar desse momento ser ruim, isso me ajudou muito. E aí foi onde eu realmente decidi, então, mergulhar em psicologia. E um detalhe interessante, tá? E curioso de tudo isso. O meu marido, digníssimo, né? Ele ficou um tempo sem saber que eu estava estudando psicologia. Ué, mas como isso, gente? Sim, é uma fase, assim, já superada, entendeu? Mas, porque ele acreditava que eu tinha voltado para fazer fisioterapia. Mas eu fiquei assim, como eu vou falar para ele, né? Que eu tô fazendo agora psicologia. E aí, na época, foi assim, meio que um desafio, mas depois, quando tudo ficou resolvido, daí depois, quando ele entendeu, que ele falou, realmente, você tinha que ser psicóloga. Depois, quando passou e tal, ele viu como eu me identificava mesmo com aquilo. Ele falou, cara, realmente, você tinha que ser psicóloga, você não tinha que ser outra coisa. Você combina para isso, você nasceu para isso. E, assim, foi uma fase, assim, na faculdade que cada vez que passava eu me apaixonava mais, eu entendia mais, sabe? Essa questão da escuta, do acolhimento, né, da técnica, de como as estruturas funcionam. Isso é algo, assim, que realmente eu falei, tá aí. Eu sou profissional de saúde e é algo que, assim, que me completou muito, né, como profissional, não só da enfermagem, e agora, assim, entender um pouco mais, né, que é onde tudo começa, na verdade, né? Porque a doença física, na maioria das vezes, começa na mente. Bom, empreender é algo como a maioria de todo mundo aqui, né, já consegue experimentar, que é desafiador, a gente sabe disso. Agora, empreender também, ele traz para você autonomia, tá? Um desenvolvimento da sua própria autonomia, da sua autorresponsabilidade. Também sobre educação financeira, que é algo que a maioria dos brasileiros é algo que a gente não tem nas escolas, nem em casa. Então, é algo que faz a gente se colocar
de se permitir mais, de crescer em vários aspectos. Então, empreender é isso, é você se colocar à disposição nos desafios e estar disposta. Você tem que estar disposta, você tem que querer, você tem que se permitir fracassar para você poder crescer. Ser resiliente e também aprender a se conectar. Se tem uma coisa que o empreendedorismo tem me ensinado, é se conectar. Você precisa sair da casinha. Você precisa sair, sabe, do seu quadrado, se conectar com pessoas, compreender, ouvir histórias, sabe? E isso ajuda muito em vários aspectos da sua vida e na minha vida, né? Eu venho de um ramo que é a enfermagem, que é uma coisa assim mais fechadinha, né? Então, assim, na enfermagem todo mundo meio que se conhece, né? Aquela coisa toda. Mas no ramo da psicologia é um ramo, assim, amplo, tá? Na psicologia clínica, você é um pouco meio solitário, sabe? Uma jornada meio solitária. Agora que o Pedro tá mais assim, né? Mergulhado nessa área, ele deve saber um pouco mais disso. Quem tá na área clínica, que é a minha área, a gente fica um pouco meio solitário na jornada. Então, empreender, né? Porque não, automaticamente, se você quer evoluir, você tem que empreender. Não tem como ser psicóloga clínica como antigamente, né? Você vai lá, faz a sua graduação, pega o seu cartãozinho, monta o consultório e fica lá sentado esperando o paciente chegar. Não chega, gente, não chega, não se iludam. Ele não vai chegar. Então, hoje não. Hoje, a gente está numa fase, não seria a palavra ideal fase, né? Mas numa atualidade onde você precisa se colocar. Você precisa se colocar para ser visto. Ninguém vai procurar você. E empreender faz isso. Faz você sair dessa casinha, desse lugar. Faz você colocar a cara para bater. Sem ter medo de apanhar de vez em quando, sabe? Porque a gente apanha muito. Apanha demais. Mas, ao mesmo tempo que você... tem uma frase de um filme que o meu marido gosta muito, Rocky Balboa. E aí ele fala assim, o importante na vida não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar. E é isso. Empreender é isso, sabe? O quanto você aprende a apanhar, desenvolver isso em você, sabe? E aí você se torna resistente. E aí você consegue desenvolver as experiências da vida, sabe? Então, empreender para mim é isso. Então, hoje eu vivo esse desafio e digo mais para vocês, hein? Tô amando. Apesar de os tapas que a gente vai levando, eu tenho me visto, assim, uma outra pessoa, né? Vamos botar aqui, desde quando eu conheci meu digníssimo, excelentíssimo marido, né? Que eu não falava... Hoje ele diz que eu sou uma tagarela. Então, assim, tem me ajudado muito. Então, desde a minha formação, né, de psicóloga para cá, porque na enfermagem você não precisa falar, só precisa exercer. Vai lá, faz o que tem que fazer, acabou. Boa noite, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu tenho isso aqui pro senhor, tal, pererê, paraponduro. Ótimo, tchau, beijos, acabou. Mas na psicologia, não. Como eu vou ser uma psicóloga se eu não falo? Se eu não me conecto com o paciente? Impossível, né? Como eu vou atrair pessoas... se eu não consigo falar, se eu não consigo me permitir ser vista. E permitir também as minhas fragilidades, né? Que eu não sou a perfeita, eu sou a pessoa que está aqui disposta a mostrar as minhas falhas e está tudo bem. Então, é isso. Bom, vou falar no ramo da psicologia, né? Sim. Então, bom, como o Pedro falou, né? Antigamente tinha 3, né, concorrentes e agora tem vários. Bom, no meu caso, que trabalho online, são milhares, né? Então... o que me traz tranquilidade, tá? Tem alguns pontos que é algo que, para mim, é essencial. Primeiro, entender de que cada pessoa tem uma forma de trabalhar e, para aquela forma de trabalhar, tem milhares de pessoas que vai se identificar, né? Então, sim. O Pedro é um comunicador. Então, ele consegue se conectar com pessoas que se identificam com o trabalho dele. E outro ponto, assim, hoje, nos dias em que vivemos, não adianta ser só bom. Bom tem muita gente. Então, você precisa ter o seu diferencial. Então, no meu caso, eu estou na rede aí e tem milhares de psicólogas maravilhosas. 100 mil seguidores, sei lá, 10 mil seguidores. E aí a gente às vezes, tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação e o desespero de querer ser visto, tá? Isso é muito perigoso. E aí você fica nessa coisa assim, meio que desesperador, e aí você acaba desconstruindo a sua própria identidade, tá? Para querer ser visto. Só que olha o problema, você pode até ser visto, mas as pessoas não vão se identificar com você. Por quê? Porque você não está sendo autêntico. E uma das coisas na vida que leva você também ao sucesso, não ser somente ser bom, mas você ser autêntico naquilo que você faz, né? Um exemplo, a minha área é de autoconhecimento.
Então, autoconhecimento e também espiritualidade. Ah, mas isso não vai chamar tanta atenção. Não importa, eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que se conectam comigo. E eu sei disso, porque os pacientes chegam para mim através disso, porque se identificam com a minha fala, com a maneira, a importância que eu dou para isso dentro da tríade mente, corpo e espírito, sabe? De não ter medo e ter segurança daquilo que eu falo, porque eu, além disso, eu vivo isso. Então, quando você vive isso, você tem segurança, você tem domínio, né? Então, é algo que as pessoas percebem que você se importa. E a pessoa que está buscando por esse serviço, ela vai até você. Entende? Porque ela entendeu. Ela falou, nossa, era isso que eu estava procurando. Era isso, eu estava procurando aquilo ali nela. Né? E nela tem todo esse contexto. Então, assim, é uma junção. Né? Claro, conhecimento, precisa ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, né? A segurança, o domínio, sempre está buscando se atualizar, mas também querer se conectar sem perder a sua identidade. Sem perder a sua essência de quem você é, sabe? E aí você tá aí na rede, no meu caso, que eu tô na rede, ai, mas aí tem aquela trend, tem... Não me identifico com isso. Não é minha praia. E tá tudo bem. Mas fulano teve 100 mil visualizações. Não importa. Eu não tô atrás de visualização, sabe? Eu quero me conectar com pessoas no sentido que eu consiga contribuir com essas pessoas, sabe? Somar na vida delas de alguma forma. Não necessariamente também dela contratar o meu serviço diretamente, mas só o fato de eu conseguir conectar com elas e ajudá-las de alguma forma, eu tenho certeza que através dela outras pessoas chegarão. Com certeza. Entende? Então, para mim, é basicamente isso. Não é só ser bom, mas você saber, assim, qual é o meu essencial na vida dessa pessoa. Então, a minha autenticidade, ela precisa estar conectada também à minha técnica, ao meu conhecimento. Então, precisa estar ali uma junção. E aí é sucesso. E aí é aquela coisa. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso não está só no dinheiro, porque o dinheiro é o resultado daquilo que eu tenho como caminhada e jornada dentro dos meus valores que eu busco, né? Que está construído, mas que eu também levo para as outras pessoas. Então, depende do que você está vendo como sucesso. Então, para mim, hoje, eu sou uma mulher de sucesso, porque eu consigo conectar tudo isso. Bacana. Eu quero perguntar em especial para vocês duas o quanto o sucesso do seu negócio tem a ver com o seu marido. Aí você mexe no ponto, né? Que mexe no coração, né? A gente respira antes de falar, porque Assim, começa a crise, porque eu quero chorar antes dele começar. Eu sou outra pessoa depois do meu relacionamento. Ele foi um diferencial na minha vida. Né? Ele chegou para somar, né? Assim, para fazer talvez algo que estava ainda preso ali. E assim, eu desabrochei assim, de verdade. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu já trabalhava como técnica de enfermagem. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito audaciosa. Eu sempre pensei em crescer e não crescer no sentido assim, claro que a riqueza é fruto do seu trabalho e não tem nenhum problema nisso, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu pensava em crescer, né? Até porque eu vim de um lar muito pobre, né? Assim, muito pobre mesmo. E aí, quando eu conheci, eu já tinha toda uma estrutura de vida e tal, mas ele foi um cara que, assim, eu não tinha intuito na época. Na época eu era muito concurseira, sabe? Concurseira mesmo. Viciada em fazer concurso, tal. Onde tinha um concurso, eu estava dentro. Mas ele falou assim, ele já fazia faculdade, de enfermagem. E aí ele falou assim, você tem que fazer faculdade. Aí eu, não, mas eu tô fazendo um concurso e tal. Já até passei no concurso para cá, eu tinha acabado de me mudar para a cidade. E aí, como eu era concurseira, né? Então eu pensava logo, vou fazer um concurso porque eu quero uma estabilidade, né? E aí ele falou, não, você tem que fazer faculdade, cara. Vai lá, faz faculdade. Eu acho que você vai se dar bem, você vai ser uma ótima enfermeira, não, você tem toda a postura, tudo. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei com aquilo, mas não foi. No início não foi, não engatou. Depois ele continuou insistindo e tal, e tudo que eu começava a fazer, ele falava, cara, vai, eu acho que você precisa crescer mais, você não é só isso, eu te dou todo o apoio. Sabe aquela, né, enquanto a gente vê aí em muitos relacionamentos essa dificuldade, às vezes, do parceiro, né, impulsionar tudo que eu pensava em fazer. Falei, não, vai sim. Não, eu tô lá com você. Assim, aonde eu tô, ele está. Né? Tudo que eu penso em fazer, ele não vai. Pode ir, vamos embora. Não, a gente dá um jeito. Quantas de loucuras ele estava junto comigo. Ele até falava assim, tá, tudo bem, mas eu vou com você. Meio que tipo assim,
não concordo muito, mas tô com você, entendeu? Mas ele sempre impulsionou. Acho que esse é um diferencial. E, assim, comunicação. Muita comunicação, todos os projetos. Cris, eu tô pensando em fazer isso aqui. O que, que você acha? Tô pensando em comprar isso daqui. O que, que você acha? Olha, tô pensando, eu acho que a gente tá precisando fazer um passeio. Vamos sentar e vamos... Então, assim, tudo. Então, eu acho que esse é todo um diferencial. Cumplicidade. Né? Essa é a palavra-chave. Cumplicidade. Ser parceiro mesmo, assim, sabe? Parceirão para tudo. A gente na enfermagem tem um jargão. Claro que brincadeira, né? E às vezes quando a gente tem um parceiro ali, muito fechamento do plantão, a gente fala assim, aí, plantão tá, acho que hoje eu vou esconder um corpo, hein? Claro que brincadeira, né? E aí, ele é esse parceiro, entendeu? Se tiver que esconder o corpo, tá ali. Então, Cristiane, sou suspeita de falar de mim, né? Mas eu sou a minha fã número 1. Audaciosa, sou bem audaciosa, aprendi e ir além. Ir aonde, talvez, assim, uma das coisas que eu também gosto muito é quando me desafiam, sabe? Então, isso me move. Se falar pra mim assim, você não vai conseguir. Ah, mas agora eu vou conseguir. Só porque você falou, entendeu? Só pra voltar aqui e falar, olha aqui, ó. Agora eu te ensino, tá? Generosa, né? E há uma outra qualidade, né, que eu vejo em mim, que eu gosto também, né? Aparentemente eu sou muito falante, né? Mas as pessoas que convivem comigo, somente em casa, né? As pessoas que conhecem você de verdade, que convivem com você dentro da sua casa. Eu tenho necessidade de ficar em silêncio por muito tempo, né? Parece assim que eu sou extremamente... Eu consigo socializar muito bem, mas eu tenho uma necessidade de estar comigo mesma por um longo tempo. Então, eu sempre reservo horas do dia para estar comigo mesma. Em reflexão, meditação, sabe? Me avaliando mesmo, sabe? Como eu tenho sido nos meus dias, das minhas falhas. Outra coisa, assim, que eu gosto, que eu posso falar de mim, a coragem. Coragem. Eu acho que essa coisa do você aprender a apanhar, eu acho que te deixa cada vez mais corajosa, sabe? Sem medo, assim. Você tem medo, porque o medo faz parte da vida e é importante, né? Ele é um sinalizador, mas, ao mesmo tempo, ele te move, porque aquele percurso que você fez e que você venceu, caramba, eu posso ir além, né? Tipo, eu não morri. Caramba, eu tô aqui. Ah, então agora eu vou além, né? Então, essa é a Cristiane. Audaciosa, corajosa, fé, muita fé. Eu acho que o que move o ser humano é essa certeza de que é o extraordinário, é algo sobrenatural que sustenta. O que seria eu sem a minha fé? Sabe? Sem esse olhar sobrenatural, sabe? Você fala, nossa, tinha tudo para dar errado pelos olhos naturais. Mas eu tenho certeza que se deu tudo certo é porque eu não estava sozinha. Tinha algo muito além ali me impulsionando, me guiando. Então, sem a minha fé, né, e todas essas características que me fazem chegar até aqui e com certeza ir além, porque não terminou. Com certeza. Olha, não, para mim, o não lá de trás me fez viver momentos de muito crescimento e de muita fé, que aí foi onde, assim, eu entendi, né, entendi e vivi as experiências da fé, né, os milagres, né, que Deus estava ali naquele momento ali me proporcionando. Me fez também me mover e entender também o meu caminho, a minha jornada. Então, acho que o não, para mim, foi muito importante, porque eu fico pensando assim, o não, ele vem ali da frustração, de uma expectativa que você, né, tá ali depositando. Mas como você, às vezes, entender que aquela expectativa, de fato, corresponde àquilo com o seu trajeto, se realmente está correto, se realmente é aquela que é a sua jornada. Claro, né, diante da crença de cada um, um dos sinalizadores para mim é exatamente quando não dá certo, né? Talvez um mecanismo ali que está tendo de um sinalizador de que, assim, será que essa é a sua jornada? Será que esse é o seu caminho? Ou será que você precisa se aprimorar,
sabe? O que você precisa aperfeiçoar? E para mim, o não foi muito importante. Aliás, os nãos hoje, quando você vai ganhando maturidade, você vai entendendo que o não é muito... ele tem mais significância do que o sim. Porque, naturalmente, quem é que não está preparado para coisa boa, gente? A gente nem precisa, né? Quem é que não gosta de coisa boa, assim? Ah, deu tudo certo, ai, que maravilha. Mas quando dá tudo errado, o que eu faço quando dá tudo errado? É aquela coisa assim, quando chega a maturidade, você começa a olhar para você e fala, tá, deu tudo errado, e agora? O que eu faço com isso? Como eu preciso olhar para isso? Será que a jornada está errada? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Ou será que realmente eu fiz a escolha certa? E para mim foi muito importante, porque eu estava entendendo, até naquele momento ali, por eu ter tirado os primeiros lugares, as notas mais altas, tal, então eu falei, claro que eu vou entrar, óbvio que eu vou entrar, né? E quando eu recebi o não, que não foi nada dentro da minha capacidade técnica, mas diante, assim, do diagnóstico da época que eu recebi, foi simplesmente, assim, uma avalanche para mim. E é como se Deus falasse assim, se coloca no seu lugar, querida. Querida, calma, tá? Calma que não é dessa vez, quem tá no controle sou eu não quero que você fique aqui e tá tudo certo, tá? Ó, guarda na disciplina, vai amadurecer, tá? E daqui a pouco eu vou te colocar num lugar melhor. Claro que isso é, né, a frustração, expectativa. Na época era o primeiro emprego de atuação como técnica de enfermagem, cheia de expectativa, óbvio, né? Eu tinha 2 crianças pequenas para sustentar, um aluguel para pagar, né? Então, além da expectativa, era necessidade também. Mas naquele momento ali, foi muito importante que eu consegui parar e olhar para dentro de mim e entender realmente assim, o que de fato eu estou precisando nesse momento não é desse emprego. É de outras coisas que eu não estava me permitindo ver. E naquele momento ali, quando eu recebi o não teve jeito. Eu tive que parar e olhar, mesmo que eu não quisesse. E aí me dar o tratamento que eu precisava me dar naquele momento. Então, E isso, para mim, foi um divisor de águas.